Ypsilanti, Michigan, março de 1944, 2h37 da manhã. Rose Monroe ajustou sua bandana vermelha, verificou suas luvas de trabalho e olhou para a linha de montagem se estendendo à sua frente. A linha se estendia por quase 1 quilômetro, literalmente. Ela podia ver o começo, onde quadros de fuselagem vazios entravam, mas o fim desaparecia na distância, perdido na névoa de vapor de solda e fumaça de rebite. Em algum lugar lá no final, um bombardeiro completo rolaria para fora. Um B-24 Liberator, 4 motores, tripulação de 10, capaz de carregar 4.000 quilos de bombas até o coração da Alemanha, e sua linha produziria um a cada 63 minutos. Um bombardeiro de 30 toneladas, a cada hora, 24 horas por dia. Rose trabalhava na estação 247, instalando cabos de controle hidráulico nas asas. Ela tinha 34 anos. Antes da guerra, trabalhava como garçonete. Nunca tinha tocado em uma ferramenta mais complicada que um abridor de latas. Agora ela construía aviões de guerra. E ela não estava sozinha. Ao redor dela, milhares de outras mulheres e homens trabalhavam em sincronia precisa, rebitando, soldando, conectando, testando, movendo, como uma máquina gigante feita de carne e aço, produzindo a arma que venceria a guerra. O apito soou. Turno da noite começando. Rose pegou sua chave pneumática e foi para o trabalho. 63 minutos até o próximo bombardeiro. Esta é a história de como os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial. Não com heroísmo individual, embora houvesse muito disso. Não com brilhantismo tático, embora houvesse isso também, mas com algo mais fundamental, algo mais avassalador, algo que os alemães e japoneses simplesmente não podiam igualar, não importa o quão duro tentassem. Capacidade industrial. A habilidade de transformar aço bruto em aviões de guerra mais rápido que o inimigo podia destruí-los. A habilidade de construir em meses o que outras nações levavam anos para produzir. A habilidade de superar o inimigo com volume puro. E nenhum lugar exemplificou isso melhor que Willow Run, a maior planta de linha de montagem do mundo. O lugar onde a América construiu um bombardeiro por hora. Vamos ver como foi feito. Para entender Willow Run, precisamos voltar para 1940. A Europa estava em guerra. A Grã-Bretanha lutava sozinha contra a Alemanha nazista e estava perdendo. Não em terra, ainda não, mas no ar. A Luftwaffe bombardeava cidades britânicas noite após noite. A RAF estava sendo sangrada. Precisavam de mais aviões, mais bombardeiros especificamente. Eles tinham projetistas brilhantes, tinham pilotos corajosos, mas não tinham capacidade de produção. As fábricas de aviões britânicas construídas décadas antes simplesmente não podiam produzir aeronaves rápido o suficiente para repor perdas. Então Churchill enviou uma delegação para a América. Uma missão simples: comprar aviões, muitos aviões. E se a América não tiver aviões suficientes para vender, convencê-los a construir mais fábricas. Os britânicos chegaram a Detroit em setembro de 1940 e procuraram Henry Ford. Henry Ford, em 1940, tinha 77 anos. Ele tinha revolucionado manufatura 3 décadas antes com a linha de montagem do modelo T. Tinha transformado automóveis de brinquedos de luxo em produtos de consumo de massa. Tinha provado que produção em massa poderia criar qualidades impensáveis de produtos padronizados a preços que caíam constantemente. Se alguém poderia aplicar esses princípios a aviões de guerra, seria Ford. Os britânicos explicaram seu problema. Precisamos de bombardeiros, milhares deles. Nossos projetistas estão bons, nossa produção não está. Podem ajudar? Ford ouviu. Então deu uma resposta que deixou os britânicos estupefatos. Posso construir 1.000 aviões por mês. 1.000 por mês. Naquele momento, a indústria de aviação britânica inteira estava produzindo talvez 700 aviões de todos os tipos por mês. Ford estava falando sobre 1.000 bombardeiros pesados, sozinho, de uma única fábrica. Os britânicos acharam que ele estava louco ou exagerando. Ele não estava. Mas havia um problema.
Aviões não eram carros. Carros eram relativamente simples. Milhares de peças, mas basicamente um motor, uma transmissão, 4 rodas, uma carroceria de metal. Aviões eram incrivelmente complexos. Um B-24 Liberator tinha mais de 1,2 milhão de peças. Cada uma tinha que encaixar perfeitamente. Tolerâncias medidas em milésimos de polegada. Asas que tinham que ser aerodinamicamente perfeitas. Sistemas hidráulicos que tinham que funcionar a 25 mil pés. Sistemas elétricos resistentes a temperaturas extremas. Torretas de metralhadoras que tinham que girar suavemente sob fogo inimigo. E cada bombardeiro tinha que ser idêntico. Se um piloto treinasse em um B-24, deveria poder voar qualquer B-24 sem reaprendizado. Ninguém nunca tinha produzido em massa algo tão complexo. Mas Ford acreditava que era possível. E ele tinha um plano. Primeiro, precisava de uma fábrica. Não uma fábrica comum. A maior fábrica do mundo. Encontrou um local, Willow Run, uma área rural pantanosa fora de Ypsilanti, Michigan, a cerca de 50 quilômetros de Detroit. Nada estava lá. Apenas fazendas e pântanos. Perfeito. Construção começou em abril de 1941. O que Ford construiu era surreal em escala. O prédio principal tinha 3,5 milhões de pés quadrados. Um único edifício, ininterrupto, em formato de L. A linha de montagem media 5.420 pés de comprimento, mais de 1,5 km. O teto tinha 32 pés de altura para acomodar bombardeiros sendo montados. Era tão grande que tinha seu próprio clima interno. Nuvens literalmente formavam perto do teto em dias úmidos. Para colocar em perspectiva, você podia colocar todo o Pentágono dentro de Willow Run e ainda ter espaço sobrando. Era absurdamente, ridiculamente enorme e custou 65 milhões de dólares para construir. Em dólares de 1941, aproximadamente 1,3 bilhão de dólares hoje. Mas tamanho não era suficiente. Ford precisava repensar completamente como aviões eram construídos. Em 1941, aviões eram construídos como obras de arte. Artesãos especializados montavam cada aeronave individualmente. Cada avião era ligeiramente diferente. Peças eram ajustadas manualmente. Tolerâncias eram aproximadas. Funcionava para pequenos números, mas não escalava. Ford aplicou princípios de linha de montagem automotiva, padronização absoluta, cada peça idêntica, intercambiável, especialização. Cada trabalhador fazia uma tarefa, repetidamente, até que pudesse fazê-la perfeitamente, rapidamente. Movimento contínuo. A linha nunca parava. O avião se movia. Trabalhadores ficavam parados em suas estações. Ferramentas especializadas. Se um trabalho era repetido milhares de vezes, Ford construía uma ferramenta específica para torná-lo mais rápido, mais fácil, mais preciso. Subconjuntos. Em vez de construir o bombardeiro sequencialmente do nariz à cauda, construíam seções simultaneamente. Asas em uma área, fuselagem em outra, cauda em terceira. Então, juntavam tudo. Era radical, revolucionário. E os especialistas em aviação disseram que nunca funcionaria. Os críticos tinham bons argumentos. Aviões são muito complexos para a linha de montagem. Trabalhadores não qualificados não podem construir algo tão preciso. Ford não entende a aeronáutica. Ele faz carros, não aviões. Um especialista famosamente declarou: Ford construir 1.000 bombardeiros por mês é tão provável quanto ele construir 1.000 pianos por mês. A imprensa cunhou o termo Will It Run, jogando com o nome Willow Run, implicando que a planta era um sonho impossível. E, inicialmente, os críticos pareciam certos. Willow Run abriu em maio de 1942. A meta, um B-24 por hora. A realidade, desastre. No primeiro mês, produziram um B-24, no mês inteiro. No segundo mês, melhoraram marginalmente. 4 aviões. Julho de 1942, 8 aviões. Para contexto, Ford tinha prometido 1.000 por mês. Estavam produzindo 8. Era humilhante. Os críticos se deliciavam. Viu? Dissemos que não funcionaria. Mas os problemas eram identificáveis.
e solucionáveis. Problema número 1. Trabalhadores. Willow Run precisava de dezenas de milhares de trabalhadores, mas a maioria dos homens jovens estava no exército. Restavam apenas mulheres, homens mais velhos, pessoas com deficiências que os mantinham fora do serviço militar. E a maioria nunca tinha trabalhado em manufatura. Rose Monroe, a mulher do começo desta história? Garçonete. Outras mulheres tinham sido donas de casa, professoras, secretárias. Homens mais velhos tinham sido fazendeiros, funcionários de escritório, vendedores. Nenhum tinha experiência construindo aviões. Então Ford teve que treiná-los, do zero. Criaram escolas de treinamento in situ, turnos inteiros dedicados apenas a aprender. Simplificaram tarefas. Quebraram trabalhos complexos em etapas menores e mais simples. Criaram gabaritos e fixtures que tornavam o trabalho de precisão quase impossível de errar. Levou tempo, mas gradualmente trabalhadores melhoraram. Problema número 2. Materiais. Um B-24 requeria alumínio, muito alumínio. Mas alumínio estava em falta. Todas as fábricas de aviões competiam pelo mesmo suprimento limitado. Ford teve que negociar contratos, garantir fornecedores, às vezes esperar semanas por entregas. Sem alumínio, a linha parava. Trabalhadores ficavam ociosos, produção despencava. Gradualmente, Ford diversificou fornecedores, construiu estoques de buffer, melhorou logística. Problema número 3. Projeto. O B-24 não foi projetado para a linha de montagem. Foi projetado por engenheiros aeronáuticos na Consolidated Aircraft em San Diego, que construíam aviões à mão, peça por peça. Certas partes do projeto eram pesadelos de manufatura, painéis que eram difíceis de alcançar, rebites que tinham que ser instalados de ângulos impossíveis, fiação que tinha que ser entrelaçada através de espaços minúsculos. Ford teve que redesenhar partes do avião. Não mudar a aerodinâmica ou performance, mas modificar construção para tornar montagem mais fácil. Consolidated resistiu inicialmente. Não toquem em nosso projeto. Mas Ford demonstrou que suas modificações não afetavam performance, apenas facilitavam construção. Eventualmente, Consolidated concordou. Até adotaram algumas modificações de Ford em suas próprias plantas. Problema número 4. Ferramentas. Willow Run começou com ferramentas adaptadas da indústria automotiva, mas aviões não eram carros. As ferramentas não funcionavam bem. Então Ford projetou ferramentas inteiramente novas. Brocas pneumáticas especiais que podiam perfurar alumínio aeronáutico sem deformar. Pistolas de rebite que aplicavam exatamente a pressão certa, toda vez. Estações de solda com controles de temperatura precisos. Gabaritos que mantinham painéis de asa em alinhamento perfeito durante montagem. Máquinas de teste automatizadas que verificavam sistemas elétricos, hidráulicos, pneumáticos em minutos em vez de horas. Cada ferramenta foi iterada, testada, refinada. Levou meses, mas cada melhoria acelerava a produção. Problema número 5. Logística. Coordenar 1,2 milhão de peças chegando na ordem certa, no momento certo, para lugar certo em uma planta de 3,5 milhões de pés quadrados era um pesadelo. Ford criou um sistema elaborado de transportadores, empilhadeiras, trens internos. Peças eram entregues just in time a cada estação. Não muito cedo, não muito tarde, exatamente quando necessário. Era como orquestrar sinfonia, onde cada instrumento tinha que tocar a nota exata no momento exato. E como sinfonia, levou prática interminável para acertar. Mas gradualmente, dolorosamente, produção aumentou. Agosto de 1942, 15 aviões. Setembro, 31 aviões. Outubro, 56 aviões. A curva de aprendizado era íngreme, mas estavam subindo. E então algo mudou. Em novembro de 1942, trabalhadores treinados começaram a dominar suas tarefas. Gargalos de fornecimento resolveram. Ferramentas otimizadas estavam instaladas, e a linha começou a fluir. Não perfeitamente, mas notavelmente mais suave. Novembro de 1942, 112 aviões, mais que o dobro do mês anterior. Dezembro, 148 aviões.
Janeiro de 1943, 158 aviões. Estavam ganhando momento. Mas Ford queria mais. A meta original era 1.000 por mês. Um bombardeiro por hora. A essa taxa, levariam 6 meses para chegar lá. 6 meses onde soldados estavam morrendo porque não tinham cobertura aérea adequada. Não era aceitável. Ford empurrou mais duro. Adicionaram turnos. A planta operava 24 horas, 7 dias por semana. Contrataram mais trabalhadores. No pico, Willow Run empregava 42.000 pessoas. Melhoraram processos, eliminaram movimentos desperdiçados, encurtaram tempos de ciclo. E a produção explodiu. Fevereiro de 1943, 177 aviões. Março, 225 aviões. Abril, 300 aviões. Maio, 365 aviões. 12 por dia, 1 a cada 2 horas. Estavam chegando perto. Então, em agosto de 1943, aconteceu. Willow Run produziu 432 B-24 Liberators, 432 aviões, em 31 dias, média 13,9 por dia, ou 1 a cada 1 hora e 43 minutos. Eles tinham feito, não exatamente 1 por hora ainda, mas perto o suficiente para provar que era possível, e nos meses seguintes continuaram melhorando. Setembro, 475 aviões. Outubro, 426 aviões, uma pequena queda devido a modificações de projeto. Novembro, 463 aviões. E então, dezembro de 1943, atingiram a marca mítica, 505 B-24s. 505 dividido por 31 dias, 16,3 por dia. 24 horas dividido por 16,3, 1,47 horas por avião. Arredondando generosamente, estavam produzindo aproximadamente um bombardeiro a cada hora e meia. E em picos de produção durante 1944, realmente atingiram ou excederam 1 por hora. Vamos parar para apreciar o que isso significa. Um B-24 Liberator pesava 36.000 libras vazio, 65.000 libras carregado. Tinha envergadura de 110 pés, comprimento de 67 pés. Continha 1,2 milhão de peças. E Willow Run estava cuspindo um desses, completo, testado, pronto para voar a cada 60 e poucos minutos. Era insano. Como a linha realmente funcionava? Vamos fazer um passeio. Você entra em Willow Run pela ponta do L. Aqui, quadros de fuselagem vazios começam sua jornada. Esses quadros chegam de subcontratados. Já estão formados, mas vazios. Apenas esqueletos de alumínio. Eles são colocados em transportadores e começam a se mover pela linha. Estação 150. Instalação estrutural. Trabalhadores adicionam anteparas internas, reforços, quadros de suporte. Rebites pneumáticos zumbem constantemente. O som é ensurdecedor mesmo com proteção de ouvido. Estação 51-100. Sistemas elétricos. Equipes instalam fiação. Milhares de pés de cabo, codificados por cor, roteados através de canais específicos. Painéis de circuito, interruptores, conectores. Estação 101, 150. Sistemas hidráulicos. Linhas de fluido hidráulico para controles de voo, freios, flaps, trem de pouso. Cada junta precisa ser absolutamente à prova de vazamentos. Sistemas são testados com pressão enquanto a linha se move. Estação 151-200. Instrumentos e controles. Painéis de instrumentos de cockpit, controles de voo, pedais de leme, manche, aceleradores, interruptores de rádio. Estação 201-250. Asas. Aqui fica interessante. Asas são construídas separadamente em linhas laterais. Chegam completas, com tanques de combustível instalados, controles conectados. Guindastes massivos elevam as asas e as acoplam à fuselagem. Parafusos são apertados. Linhas hidráulicas conectadas. Fiação unida. Rose Monroe trabalhava nesta área, finalizando conexões de cabos de controle. Estação 251-300. Cauda. A seção de cauda, também construída separadamente, é conectada. Superfícies de controle instaladas. Elevadores, leme, trim tabs. Estação 301-350. Motores. 4 Pratt & Whitney R1830. Twin Wasp radiais, cada produzindo 1.200 cavalos.
Chegam pré-montados de outro fornecedor. São elevados por guindastes e parafusados nas asas, tubulações de combustível conectadas, fiação do magneto, cabos do acelerador. Estação 351, 400, sistemas defensivos, torretas de metralhadoras. 10 metralhadoras Browning, .50 calibre em várias posições. Torreta de nariz, torreta superior, torreta de bola ventral, torreta de cauda, posições de cintura. Cada uma tem que girar livremente. Alimentação de munição tem que ser suave. Estação 401, 450. Acabamento. Painéis de pele de alumínio que foram deixados de fora para acesso agora são rebatados. Aberturas de inspeção fechadas. Janelas instaladas. Canopy de cockpit montado. Estação 451, 500. Pintura. Camuflagem aplicada. Insígnias. Números de série. Marcas de identificação. Estação 500 Plus. Teste. Aqui a linha para brevemente. Cada sistema é testado. Elétrico, hidráulico, pneumático. Motores são ligados e funcionam. Controles verificados. Armamento testado. Sem munição viva, obviamente. Estação final, voo de teste. Se tudo passar em inspeção, o bombardeiro taxa para a pista de Willow Run e um piloto de testes decola para voo de verificação de 30 minutos. Verifica controles, desempenho do motor, trem de pouso, flaps. Se tudo está bom, ele pousa, assina a papelada e o B-24 é oficialmente aceito pelo Exército da Força Aérea. E então é voado embora, geralmente para um campo de modificação onde equipamento adicional específico de missão é instalado. Tempo total desde quadro vazio até bombardeiro completo, aproximadamente 60 a 90 minutos de trabalho real, espalhados ao longo de uma linha que constantemente move. A escala de logística necessária para sustentar isso era impressionante. Todo dia Willow Run consumia 500 toneladas de alumínio, 15 toneladas de rebites, 10 toneladas de parafusos, 1 tonelada de fiação elétrica, 500 galões de tinta, milhares de instrumentos, medidores, interruptores, válvulas. Isso chegava por trem. Willow Run tinha seu próprio terminal ferroviário com 18 plataformas de carga. Vagões chegavam carregados com peças. Eram descarregados, inventariados e transportados para a área de staging apropriada. O sistema de transporte interno era labiríntico. Transportadores aéreos, correias terrestres, empilhadeiras, tratores. 42 mil trabalhadores significavam questões colossais de recursos humanos. Turnos tinham que ser coordenados, pessoas precisavam comer. Willow Run tinha 14 cantinas servindo 100 mil refeições por dia. Pessoas precisavam de transporte. A maioria não tinha carros devido a racionamento de combustível. Então, Willow Run operava ônibus de Detroit e arredores. Pessoas precisavam de creches. Muitas trabalhadoras eram mães. Willow Run abriu creches in situ, cuidando de milhares de crianças enquanto mães construíam bombardeiros. Era como uma cidade pequena dedicada inteiramente a um propósito: construir bombardeiros. E não esqueçamos, Willow Run não estava sozinho. Outras plantas Ford construíam outras peças. Consolidated, em San Diego, ainda produzia B-24s usando métodos tradicionais. Douglas Aircraft construía B-24s em Tulsa. North American construía B-24s em Dallas. Mas Willow Run sozinho produziu 685 B-24 Liberators durante a guerra. Quase metade de todos os B-24s já construídos. E fizeram isso em menos de 3 anos de produção total. Era realização industrial sem precedentes, mas números contam apenas metade da história. A outra metade é pessoas. Rose Monroe, a Rosie que inspirou Rosie the Riveter, se tornou ícone cultural. Mas havia 42 mil outras Roses em Willow Run. Muitas eram mulheres que nunca imaginaram trabalhar em fábrica. Donas de casa respeitáveis que de repente usavam macacões e operavam brocas pneumáticas. Algumas amavam a independência, o salário, a sensação de contribuir para a vitória. Outras odiavam. O trabalho era duro, repetitivo, fisicamente exigente. Turnos de 10, 12 horas. Barulho constante, perigo constante.
Equipamento pesado podia esmagar, ferramentas rotativas podiam prender roupas e arrancar membros, e havia discriminação. Mulheres recebiam menos que homens pelo mesmo trabalho. Mulheres negras enfrentavam segregação e preconceito adicional. Mas continuaram vindo, porque a guerra exigia, e porque, pela primeira vez em suas vidas, muitas dessas mulheres tinham poder econômico. Podiam ganhar seu próprio dinheiro, tomar suas próprias decisões, não depender de maridos ou pais. Era revolucionário socialmente tanto quanto industrialmente, e cada bombardeiro que rolava de Willow Run representava esperança. Esperança para pilotos que precisavam de cobertura aérea confiável. Esperança para tropas terrestres que precisavam de apoio de bombardeio. Esperança para civis aliados que precisavam que a guerra terminasse. Cada B-24 de Willow Run voou missões sobre a Europa. Bombardeou alvos alemães, escoltou comboios, atacou submarinos. Muitos foram abatidos. Estatisticamente, chance de um tripulante de bombardeiro completar tour de 25 missões era menor que 50%. Mas eram repostos, sempre repostos. A Alemanha destruía bombardeiros mais rápido que podiam construir. Mas a América construía mais rápido que a Alemanha podia destruir. Essa era a equação que importava. Japão e Alemanha simplesmente não podiam competir. Não era falta de habilidade de engenharia. Alemães tinham engenheiros brilhantes. Japoneses também. Não era falta de coragem. Trabalhadores de fábrica alemães e japoneses trabalhavam longas horas sob condições cada vez mais desesperadas. Era escala. A Alemanha inteira produziu aproximadamente 40.000 aeronaves de combate por ano no pico. Apenas os Estados Unidos produziram 96.318 aeronaves de todos os tipos em 1944. Mais que o dobro. E isso foi além de tanques, caminhões, navios, munição, combustível, comida. A capacidade industrial americana era simplesmente esmagadora. Willow Run simbolizava isso. Não era apenas fábrica, era declaração. Podemos superar você, podemos superar qualquer um. Nossa indústria é arma tanto quanto nossos soldados. E alemães sabiam. Albert Speer, ministro do armamento da Alemanha, escreveu em suas memórias: a guerra foi decidida não em campos de batalha, mas em fábricas, particularmente fábricas americanas que produziam volumes que não podíamos igualar, não importa o quão duro trabalhássemos. Após a guerra, Willow Run converteu para a produção automotiva. Por um tempo, construiu carros Kaiser Frazer. Depois, General Motors assumiu, construindo transmissões. Eventualmente fechou. Hoje, parte da planta original permanece. É usada para pesquisa automotiva pela Universidade de Michigan. Mas a maioria foi demolida. O edifício icônico de 1 quilômetro, onde milagre industrial aconteceu, foi em grande parte destruído. Que é tragédia, porque Willow Run merecia preservação. Era tão historicamente significativo quanto qualquer campo de batalha. Mas não é completamente esquecido. Há um pequeno museu. Esforços de preservação salvaram uma porção. E a história vive em memória. Porque Willow Run nos ensina algo profundo sobre capacidade humana. Em 1940, especialistas disseram que era impossível produzir em massa bombardeiros pesados. Muito complexo, muitos componentes. Requeria artesanato, não linha de montagem. Em 1944, Willow Run produzia um a cada hora. Impossível se tornou rotina. Como? Engenhosidade, persistência, disposição de falhar, aprender, iterar. E pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Rose Monroe não era engenheira, era garçonete, mas aprendeu a instalar sistemas de controle hidráulico com precisão que literalmente salvava vidas. Multiplicado por 42.000, você obtém milagre. Há também lição sobre mobilização nacional. Em tempos de crise existencial, sociedades podem realizar coisas impressionantes, se dispostas a mobilizar completamente. América, em 1942-1945, se transformou. Indústria automotiva construía tanques e aviões. Fábricas de refrigeradores faziam munição. Estaleiros que construíam navios mercantes.
Construíam porta-aviões. Toda a economia foi orientada para um propósito: vencer a guerra. Não foi sem custo. Racionamento, controles de preços, direitos trabalhistas às vezes suprimidos. Mas funcionou. E demonstrou que quando nação foca coletivamente em objetivo, pode atingir coisas que parecem impossíveis em tempos normais. Hoje, quando enfrentamos desafios globais, mudança climática, pandemias, talvez devêssemos lembrar Willow Run, lembrar que impossível é frequentemente falta de imaginação ou vontade. Lembrar que pessoas comuns, dadas ferramentas e treinamento e propósito, podem realizar milagres. Lembrar que escala importa. Você não resolve grandes problemas com soluções pequenas. Você precisa estar disposto a pensar grande. Willow Run pensou grande e entregou. Um bombardeiro por hora, 24 horas por dia, por anos. 8.685 B-24s que ajudaram a vencer a guerra, construídos por pessoas que nunca imaginaram que podiam, até que fizeram. Como sempre, muito obrigado a todos por assistirem. Este foi sobre uma história industrial menos conhecida da Segunda Guerra Mundial, mas acho que é uma das mais importantes, porque guerras são vencidas não apenas por heróis em campos de batalha, mas por trabalhadores em fábricas. Se você gostou deste vídeo sobre Willow Run e o milagre da produção industrial americana, considere dar um like e se inscrever. E se você tem histórias sobre familiares que trabalharam em fábricas durante a guerra, adoraria ouvir nos comentários. Essas histórias pessoais mantêm história viva. Até a próxima vez. E lembre-se, pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando há propósito e necessidade. Willow Run provou isso. Um bombardeiro por hora. Impossível, até que não foi.